E aí, Guilhermão, e Marlon, e aí, gente, como é que vocês estão? Melzinha já tá entrando já. Fala, Marlão. Melzinha, olha aí se entrou. Deixa eu colocar aqui, peraí. Fala, meu amigo Guilherme, que saudade, Russão. Deixa eu botar aqui, peraí. Como é que faz? Deixa eu ver. Eita, peraí. Mel, acho que eu te convidei, olha se deu certo. Deixa eu ver o que aconteceu. Olha se foi. E aí, Caião? E aí, Nossa! Felipe? Oi, Mel, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, que maravilha, quanto tempo. Pois é, bom demais. Ó, o Russo tá aí na live. Bom demais. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você, como é que tá aí? Bem, graças a Deus. Te incomodando, né? Não, que isso, tranquilo. O pessoal tá entrando aqui, deixa eu só. Ó, Caio, lá, Aurélio. Esperar só um pouquinho. Mas aí, tudo bem? Correria daquele jeito? É, nossa, essa época, né, tá difícil pra todo mundo. Eu imagino, ainda mais sua especialidade. Tá louco. É, é Mas, ó, o difícil. pessoal tá entrando. Ó, tem até R2 minha aqui, a Ó, Fernanda. nossa senhora, Bora a eu tô. responsa. Você viu, né? Nossa senhora, eu tô preocupado comigo. Ó, o pessoal tá entrando. Daniel, ó, Maria, pessoal. Boa noite, tudo bem, Daniel? Boa noite. Esperar chegar nos 20, a gente começa. Uhum. Mas muito obrigado de verdade, viu? Por ter aceitado. Não, que Porque, isso, eu fico muito feliz pelo convite. nossa, de verdade mesmo. Quanto tempo? Tem o quê? Última vez acho que foi no nono ano, né? Acho que Foi nono ano. Com certeza. 2007? 2006, a última vez. Muito tempo. Tem muito tempo. Oi, Dieguinho, tudo bem? Acho que a gente tá aí. Ó. A gente vai falar sobre aspectos radiológicos, mas a gente vai dar uma visão geral sobre o assunto. O pessoal mandou algumas perguntas importantes aqui. Eu acho que a gente já pode até começar. Logo mais o pessoal vai entrando, né? Você que manda aí, Zé. Não, acho É, que, nossa época era a oitava série ainda. pois é, Foi quando começou o nono ano. no ano. É velho. Inícios, tudo bem? Doutor Afonso, aí, ó, mais um, a responsa tá grande, doutor Ixi, Afonso. Melhor nefrologista do estado de Goiás. O ixi, cara tá na. nefrologista anda junto com rádio, por conta desses Não, total. contrastes E aí ele, da assim, vida. ó, ele faz parte da equipe de transplante. O cara ele é um monstro. Doutor Afonso é Nossa, fantástico. Acho que a gente já pode começar, né? sei que Mas manda. pessoal, boa noite. Tô aqui hoje com a minha amiga pessoal e também uma pessoa assim fantástica, a doutora Maria Eugênia. A gente vai falar um pouquinho sobre os achados radiológicos na COVID. Eu já vou falar, já vou apresentar a fera que está aqui na minha frente, mas só dar um parecer do porquê dessa live, que essa live é de extrema importância. Eu, Roberta, infelizmente, 2019, lá na China, né, a gente acabou, acho que começando um período que vai ficar marcado na história. A gente teve um paciente, infelizmente, estava tendo alguns sinais importantes, né, de alguma doença respiratória, e a partir deles terem coletado o fluido broncoalveolar, eles perceberam que se tratava de um vírus parecido com o MERS, né, que a gente sabe que é um vírus que no Oriente Médio ele fez um estrago muito grande, e um vírus muito parecido também com o SARS-CoV-1, né, que foi um vírus que muito presente na pandemia de 2002, 2003. E sim, a gente teve uma pandemia, né, a gente teve
o SARS-CoV-1 ele foi em diversos países, porém não era nenhum desses vírus, né, quando eles fizeram o mapeamento. Eles perceberam que se tratava de um outro vírus, também da mesma família, e infelizmente a gente acabou estando de frente. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá ótimo. Com mais um período importante que vai ficar marcado na nossa história. E quando a gente vê SARS-CoV, né, quando a gente vê na internet ou na mídia ou em qualquer outro lugar a questão do SARS-CoV, a gente está falando, deixa eu agitar aqui, a gente está falando de síndrome respiratória aguda grave, né, a abreviação do inglês. E o 2 justamente porque não era o 1, o que causou em 2002, 2003. E aí, a importância desse vírus é que ele consegue se ligar com o nosso organismo através de receptor de angiotensina 2. E a gente sabe que o pulmão ele tem uma função importante no sistema aí. Por que dessa live de hoje? Porque eu acredito que se não fossem nossos amigos radiologistas, a situação estaria um pouco pior, né? O exame radiológico ele não é de rastreio. A gente não vai rastrear a COVID com o exame radiológico. Porém, nos casos que a gente vai estar conversando aqui, se não fosse ATC, se não fosse até mesmo raio-x, apesar de que tem uma sensibilidade mais baixa, e se não fossem os nossos amigos, colegas radiologistas, eu imagino que a situação estaria um pouco pior, porque são eles que vão conseguir identificar ali o paciente que pode evoluir para a forma grave ou não, né? Então, mais do que necessária essa live, juntamente com a minha amiga Maria Eugênia, porque ela está nesse processo, né, de ser uma grande radiologista. E aí, agora eu consigo apresentar a Maria Eugênia, a doutora Maria Eugênia, além de ser minha amiga pessoal, né, a gente estudou junto em ensino fundamental, ela está no processo, né, de residência, na residência médica de radiologia, e está vivendo esse período caótico. Então, eu imagino que essa live vai ser mais do que necessária. Então, eu queria te agradecer de verdade por ter aceitado esse convite. E vamos levar da melhor forma possível esse conhecimento científico que você tem demais, de sobra, e humildade. Você tem uma humildade gigantesca, eu só tenho que agradecer. De verdade, obrigado, viu, Mel? Fico muito feliz por ter me convidado. Foi para mim uma honra participar dessas lives. Sempre acompanho essas lives. Acho muito legal os conteúdos que você traz. Então, é uma honra poder participar aqui e trazer um pouco de informação para o pessoal. E olha, eu vou falar uma coisa, tiveram perguntas interessantíssimas. Eu separei, na verdade, pessoal, nossa live ela gira em torno dessas perguntas. Então, querendo ou não, vocês fazem a live. Então, vamos começar com a pergunta, a primeira pergunta que mandaram aqui na caixinha, que foi: qual a diferença da radiografia e da tomografia na COVID? Eu acho importantíssimo. Então, a radiografia, como você mesmo falou muito bem, Zeninha, ela é um método menos sensível para a gente detectar a COVID, porque a forma como a COVID se apresenta na radiografia de tórax é muito inespecífica. Então, ela pode se assemelhar a pneumonias, às vezes, broncoaspirativas, até pneumonia bacteriana mesmo, se assemelha muito a processos congestivos, muitas vezes. Então, acaba ficando muito inespecífico. O que é a importância? É para a gente identificar se tem um acometimento inicial ali, se já está grave, se não está, porque se o paciente chega na UPA, você pede uma radiografia de tórax e o radiologista vê que o acometimento já está grande ali, então esse paciente tem que ligar o alerta. Será que eu preciso internar? Será que eu preciso ficar de olho nesse paciente? Porque se está aparecendo na radiografia, é porque o negócio está feio. Tanto que na primeira onda da pandemia, que acabou sendo mais tranquila do que essa onda agora, a maioria dos raios-x que a gente pegava estavam normais, a não ser de pacientes que estavam internados já em UTI, enfermaria, principalmente UTI, os raios-x estavam normais, raios de UPA de pacientes confirmados, Covid estavam normais. Às vezes a gente fazia tomografia e vinha lá o acometimento em vidro fosco, a gente via todo aquele acometimento que agora está se tornando popular, a gente vê muita gente postando vídeo de tomografia. Então, acontecia muito, raio-x normal, tomografia alterada. Agora a gente observa raio-x alterado e tomografia alterada também. Então, isso é um alerta também, porque às vezes aquele paciente COVID confirmado, você pede um raio-x, está normal.
sempre lembrar que a clínica é soberana. Então, se aquele paciente está com muita dispneia na sua frente, não é porque ele tem um raio-x de tórax normal que você vai deixar de internar, vai deixar de fazer alguma medida, às vezes, mais avançada para ele. Mas a grande diferença é isso, é que em fases leves o raio-x pode estar normal quando a tomografia já está alterada. E quando o raio-x estiver alterado, provavelmente a tomografia já vai estar bastante alterada. A gente vai ter uma porcentagem de acometimento muito grande. A sensibilidade ela é baixa, né? Sim. E até estava interessante, a gente pega os artigos mais antigos, da época de 2019, a gente tinha alguns achados que, por exemplo, derrame pleural. Derrame pleural a gente pega os artigos mais antigos, né, o que eles tinham de conteúdo naquela época, era difícil você achar derrame pleural em raio-x. Hoje está comum. Então, assim, a gente vê o tanto que é preocupante, né, meu? Exatamente. Uma mudança que eu vejo, que foi assim, o que mais me impactou nessa segunda onda, foi ver o tanto de raio-x de UPA, de UBS, que chega para mim alterado, chega muito ruim mesmo. Então, o paciente ele já chega ali no primeiro contato com o médico, já muito ruim. E a gente vê muitas vezes sinais de complicação, e um sinal de complicação é exatamente o derrame pleural, que a gente não via antes. Então, a gente olhava ali a região que fica, que a gente chama dos seios costofrênicos, que é a região que a gente olha para identificar derrame pleural, principalmente, e antes eles estavam livres, mesmo com certo acometimento pulmonar, estavam livres, ou seja, o paciente tinha um acometimento, mas ele não tinha a complicação, ele não estava piorando. Agora eu pego demais mesmo derrame pleural, tanto na radiografia quanto na tomografia, a gente abre, pelo menos um pequeno derrame pleural, quase todo mundo tem. Então, realmente, o padrão está mudando. Do início, de como era, para agora. Está ficando realmente... A gente não tem, assim, tantos estudos falando se as novas variantes são mais graves ou não. Ainda está sendo com base nas experiências que os médicos estão tendo. Mas eu consigo falar, assim, pela minha experiência, que está pior, realmente. A gente, igual você falou, já tem muito derrame pleural, muito processo pneumônico bacteriano secundário, que a gente vê também. Não só isso, como também iatrogenias. Então, eu vejo muito pneumotórax por conta de acesso errado. Vejo também muita intubação errada. Então, assim, realmente o cenário atual está mais preocupante, mesmo na radiologia. Sem o contato direto com o paciente, a gente consegue perceber isso. É complicado. O ruim é que se a gente pegar a TC não tem nem o que falar, né? Um padrão ouro assim, importantíssimo na Covid. Só que a gente vai interior dessas cidades pequenas, não tem TC, Não, e aí só tem o raio-x, e é muito complicado mesmo. Porque às vezes aquele paciente, ele tá assintomático, mas é um paciente que às vezes vai evoluir. E aí, se a gente tivesse, por exemplo, né, e está confirmado, e se a gente tivesse, por exemplo, um exame de imagem um pouco mais com uma acurácia melhor, talvez o manejo seria também melhor. E é muito complicado. Se a gente pegar essas pequenas cidades, né, é muito difícil mesmo. Sim, muitas vezes os pacientes estão muito graves, não conseguem ambulância, tem que ir para a cidade, no caso, vir para Goiânia para fazer, às vezes eles não têm estabilidade hemodinâmica para aguentar o trajeto, então fica complicado mesmo. Ainda mais a Covid, que tem essa hipóxia silenciosa, né? Que muitas vezes o paciente está bem, na verdade ele está desaturando, ele está com acometimento pulmonar grande. Então, a tomografia, assim, até para os radiologistas, ninguém esperava que ela tivesse a importância que ela anda tendo, porque tanto que no começo da pandemia as clínicas radiológicas foram fechadas, consideradas como serviço não essencial. E assim, na época fazia sentido mesmo. Agora não tem como isso acontecer mais, porque as clínicas estão lotadas de gente querendo fazer tomografia de tórax, não só tomografia, como angiotomografia também para identificar o TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar, que é uma grande complicação. E assim, só para localizar um pouco o pessoal que está aí, eu vi que tem muita gente que não é da medicina, então só para falar, pessoal, é o seguinte, até hoje eu vou até fazer essa pergunta, porque hoje eu não sei se deve ter mudado esse padrão, mas antes, né, a gente tinha 80% das pessoas que tivessem contato com Covid, eles iam ficar na forma leve, né, sem pneumonia, sem hipoxemia, 15% ali.
iria, né, no caso, os 15% iriam entrar na forma moderada, que iria ter, poderia até ter a pneumonia, mas era sem complicação, a saturação ia estar maior do que 90%. E na forma grave, era 5% das pessoas mesmo, né, que iria evoluir para a forma grave, que aí a gente teria, assim, essa pneumonia grave associada ou a saturação menor do que 90, ou frequência respiratória maior do que 30, ou distúrbio respiratório grave. E eu imagino que deva ter mudado, né? Eu imagino que acho que tem muita gente, tá? É impressionante, né? Aí a mídia solta, a gente vê que até mesmo a gente vai procurar que, não, porque a gente teve um menor distanciamento social, então a chance de outras pessoas também ficarem graves era maior, por ter tido um público maior. Mas eu imagino que não seja somente isso, né? Então vou até perguntar na sua experiência, tá tendo mais gente mesmo, né, que tá entrando nessas formas mais graves, né? Sim, mudou tanto a quantidade de pessoas com forma grave quanto a epidemiologia, a idade principalmente. Então, o que a gente via? Eu pegava um plantão assim, o que a gente olhava? Nós tínhamos uma quantidade considerável de radiografias de tórax, sempre de UPAs, maioria normais. Tínhamos as radiografias dos pacientes internados, e os pacientes internados eram sempre acima de 60, 70 anos. E a gente via um padrão, assim, pacientes às vezes que internavam com abaixo de 50 anos, o padrão estava legal, às vezes era uma internação rapidinha. Paciente mais idoso, a gente já esperava um padrão ruim. Agora, assim, de uns meses para cá, não, isso mudou completamente. O que a gente vê é paciente com 20 e poucos anos, com 30 anos, com acometimento ruim. Então, assim, é uma coisa que a gente assusta. Eu abro o exame, eu olho a idade, 20 anos. Aí eu olho o exame, aí eu olho a idade de novo. Eu falo, meu Deus, é isso mesmo. É essa idade que essa pessoa tem. Aí você vai olhar o prontuário sem comorbidade, sem nada que as pessoas poderiam falar que aumentariam o risco. São pessoas que não são do grupo de risco e foram contaminadas. Então, há uma ideia de que isso esteja acontecendo por conta da vacinação, né? Por conta disso que teve uma mudança na idade, mas não justifica sozinho, porque aumentou demais a quantidade de pessoas jovens, principalmente 30 anos, é o que eu vejo demais. Esses tempos para trás eu peguei exame de paciente nascido em 1995, que eu olhei muito grave. Então, teve uma mudança assim, muito grande. A gente ainda não tem os estudos certinhos, né? Como eu falei, falando como que são essas novas variantes, mas dá para perceber que mudou demais. Realmente o vírus parece que está se adaptando. E a gente vê um pouco pior o padrão. Não, eu fiz essa pergunta a você, porque vira e mexe eu acabo entrando em alguma discussão sobre algumas pessoas têm a mente muito fechada, de que não, tá tendo mais jovem pelo fato de que tá saindo mais, sim, o jovem tá saindo, infelizmente a gente, eu coloco o jovem, a gente tá tendo distanciamento menor, porém, não é somente isso não, tem outros fatores, realmente, tá morrendo mais jovem sim, e não é somente pelo fato de que ou tá saindo demais, ou tá tendo distanciamento, não tá tendo distanciamento social, e assim, por isso que eu perguntei na prática, realmente, tá morrendo mais jovem sim do que antes, não tinha, a gente via ano passado, era mais idoso, um paciente um paciente que já teve alguma neoplasia, um paciente que faz parte de um grupo que tem imunidade baixa. Agora não, é isso que você acabou de falar, você está pegando paciente saudável, bem pra caramba, e acaba evoluindo para forma grave. É assustador, assim, é assustador. Toda vez é o mesmo padrão. Eu olho e aí eu olho de novo para ver se é essa mesma idade, para ter certeza, porque realmente é um acometimento muito grande de pacientes assim que a gente não esperava. Então, assim, é isso que eu estou vendo. Pacientes chegando já mais graves no primeiro atendimento e com uma idade mais jovem, infelizmente. Isso tá, assim, mesmo não precisa estar lá na linha de frente, assim, direto com o paciente para ver que tá esse padrão. Tá discrepante mesmo, né? Sim. E aí vem a segunda pergunta que coloca. Eu achei essa pergunta maravilhosa, que foi olha isso. A diferença nos padrões de imagem da infecção aguda e em resolução, essa eu achei muito inteligente. Legal essa pergunta mesmo. Bastante. Então, a gente observa um padrão. Então, realmente, isso é uma coisa que era interessante, porque foi descoberto a partir dos estudos com a tomografia, porque era uma coisa que ninguém sabia. E o que acontece? Quando a gente, antes do Covid, quando a gente olhava a pneumonia bacteriana, por exemplo, não tinha esse hábito de ficar monitorando o paciente, até porque existe uma dissociação entre a clínica e a radiologia. Muitas vezes na pneumonia bacteriana o paciente está ótimo,
olhar a tomografia ainda está ruim. E isso não quer dizer que ele vai piorar. No Covid, isso já não é assim. Então, até surpreendeu até mesmo a gente que as pessoas começaram a fazer, os médicos começaram a pedir exames de rotina, de tomografia de rotina para controlar a doença, para ver o nível de acometimento pulmonar. Com isso, a gente pode observar a diferença da doença quando ela está aguda e quando ela está num processo de resolução. Quando ela está aguda, o que a gente observa é o famoso, é um termo que, na verdade, ficava muito restrito a radiologistas e pneumologistas, que agora muita gente está falando, até realmente quem não é da medicina, que é o famoso padrão de acometimento em vidro fosco, que nada mais é do que uma forma de acometimento alveolar. O alvéolo não está completamente preenchido, como acontece na pneumonia bacteriana. Ele está parcialmente preenchido e, com isso, acontece esse padrão em vidro fosco. Quando a gente vê o pulmão todo com esse padrão em vidro fosco, que quando a gente olha a tomografia, é exatamente esse padrão mesmo. É o nome. É como se você pegasse um vidro e você fizesse assim no vidro. Ele vai ficar ali embaçado. É isso que a gente vê na tomografia, por isso que fala vidro fosco. O radiologista ele tem muito chamado de imaginologista, né? Porque ele vê as coisas e correlaciona com coisa nada a ver, então o vidro fosco é um exemplo disso. Mas esse é o padrão de acometimento agudo. A gente vê também um espessamento, assim, de algumas regiões do pulmão que também falam para a gente a favor de fase aguda. Já a fase crônica, a gente tem predomínio de atelectasias. O que é isso? É quando a gente observa um colapso do alvéolo. Então, antes ele estava só parcialmente preenchido. Agora, o que aconteceu? Ele colabou. E isso indica uma fase crônica. Como é que a gente vê isso na tomografia? São linhas que são mais espessas. E isso indica, então, que está numa fase mais crônica. Então, fase aguda, a gente vê aquele pulmão, todo aquele vidro embaçado. Fase crônica, a gente vê várias linhas espessas. É assim que a gente sabe como é que está como que tá a fase do paciente. O que é a preocupação? A fase aguda, ficar de olho para sinais exatamente de derrame pleural, como você falou. Sinais de pneumonia também, que no caso a gente vê já é consolidação, já é diferente, que é quando tem um preenchimento completo do alvéolo. Então a gente tem que ficar de olho também, é uma coisa que a gente tem que informar no laudo para o clínico tem que saber se tem um derrame pleural, se tem uma pneumonia bacteriana secundária para ele poder começar com antibiótico ou não. E na fase crônica, o que é importante? A gente saber se essas atelectasias, elas são temporárias ou se elas são permanentes, que existe uma diferença desse padrão da atelectasia. Quando ela é permanente, o que isso indica? Fibrose pulmonar. Aquela parte do pulmão não vai voltar a funcionar mais. Então, é isso que a gente tem que ficar atento, porque às vezes o paciente que era completamente saudável evolui com uma fibrose e aquela parte do pulmão nunca mais vai ser a mesma. E mesmo com fisioterapia, ele não vai conseguir recuperar. Então, o radiologista agindo junto com o clínico para não deixar que essa atelectasia da fase crônica vire essa fibrose. Por isso, tem que estar sempre em contato, sempre conversando. No caso, essas linhas seriam aquelas linhas subpleurais, né? Seria a linha subpleural, aquela imagem, é uma linhazinha mesmo, né? Na verdade, é um diagnóstico diferencial que a gente fala. Existe a atelectasia, que é a linha mesmo, e existe a banda subpleural. A banda subpleural, que é isso que você quis dizer, ela é um pouquinho diferente da atelectasia, assim, é uma coisa assim bem específica, mas a atelectasia geralmente a gente vê como linhas horizontais mais espessas. Agora, a banda, a gente vê ela bem perpendicular ali à pleura. E quando a gente vê essa banda, essa linha parenquimatosa perpendicular grossinha ali na pleura, que é exatamente a banda, a gente sabe que é uma suspeita de fibrose já. A banda parenquimatosa, ela não volta. Quando a gente vê banda, é que a gente liga o sinal de alerta. Mesmo com fisioterapia, não tem como voltar mesmo. Não tem como. A atelectasia, ela volta. Então, a gente vê muito paciente com o pulmão cheio de atelectasia, na evolução crônica, e às vezes depois de 2 meses ele faz sua tomografia e tá ok, recuperou. Agora, a banda, quando começa a ter fibrose, aí não tem o que fazer. Não tem. A fisioterapia ajuda a recuperar um pouco da função, mas a fibrose, onde fibrosou, nunca mais vai voltar. Aquele paciente passa a ser um pneumopata a partir daquele momento. Eu até perguntei, eu fiz a pergunta da linha, porque
Quando a gente vê um paciente, né, um paciente com COVID, apresentando linha subpleural, normalmente está representando ali edema, né? Tem edema naquela região. Sim, E eu perguntei, eu fiz essa pergunta porque você citou a questão da fibrose. E aí, normalmente, quando a gente vê o paciente que evolui com a fibrose, a gente vê essas linhas, mas ela realmente ela é diferente. A questão é diagnóstico sim. diferente, que você citou, né? É um diagnóstico diferencial da banda parenquimatosa ou subpleural. Agora, na fase aguda, outra coisa que a gente pode ver, principalmente no paciente idoso, é realmente um edema. Um edema Uhum, pulmonar a gente vê tanto por, às vezes, compensação da parte cardíaca. Então, às vezes, aquele paciente que já tem um problema cardíaco desenvolve COVID. Então, todo aquele estresse interno, né, tudo aquilo descompensa, o coração dele acaba gerando um edema pulmonar. Ou, às vezes, em caso de paciente que evolui com trombose pulmonar. certo, Nesses casos de trombose, o pulmão, a vasculatura do pulmão meio que não aguenta e acaba ficando mais engurgitada, mais cheinha, mais perfeito, edemaciada, tentando compensar aquela região que está trombosada, que não está recebendo sangue. perfeito. Nossa, fantástico, fantástico, né? É nessas horas que a gente vê que, nossa, meu Deus do céu, nossa, a imagem é muito complicado, cara, muito É complicado. difícil, mas Psicologia ajuda é, a gente. pelo amor de Deus, tem que achar, você tá doido, muito mal. E eu olhei as perguntas que os meninos deixaram nas caixinhas, são perguntas, você fala, meu Deus do céu, por onde que eu começo? Até eu vou, a terceira foi, você já até antecipou, que foi o que significa o tão falado padrão em vidro fosco. Você já Ah, sim. o agudo, né? Seria a fase aguda ali daquele paciente, né? Exatamente. É a fase aguda, que é a mais comum que a gente encontra. Antes do Covid, Uhum. era comum a gente encontrar padrão de vidro fosco, era o padrão de pneumonia viral. Agora, depois do Covid, ficou aquele negócio Covid, 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 mas em geral, é um padrão de pneumonia viral, é um padrão que pode ser de edema pulmonar também, e é o famoso padrão da SARA, que você mesmo falou, Ah, né? Do SARS, no caso, que é exatamente esse padrão, padrão de vidro fosco, de preenchimento parcial do alvéolo. É o mais comum mesmo. Deixa eu até só o colocar meu celular para carregar aqui. tem um colega nosso, o Giovanni é radiologista também, tá aqui falando. Oh, Realmente é legal. muito difícil mesmo, viu, Giovanni? Muito complicado, né? Radiologia é muito ampla, muito bonita. É muito É. fácil a gente ver no livro, né? No livro é bonitinho, coloridinho, os detalhes. Agora vai para a imagem. Pega a imagem lá e quero ver. Nossa, é tirar o chapéu. É uma especialidade que a gente tem que tirar o chapéu, assim, para vocês que É um mundo à estão nela. parte na medicina. É justamente é a parte. A Maria Eugênia realmente é muito didática. Ah, Gustavo foi meu interno, ele é ótimo. Ela, não, ela pega o que é difícil, porque é muito difícil. Eu acho que se eu não tivesse na medicina, eu estaria entendendo essa live aqui com com a Ah, esse é o objetivo. com certeza. Tem muita gente que não é da medicina, né? Eu fico muito feliz. Mas outra coisa, o mosaico que a gente vê é mais avançado também, né? Mais em fase mais avançada, né? Aquele famoso mosaico, padrão em mosaico que a gente vê. É mais avançado, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Inicialmente, assim, no começo a gente viu o padrão em mosaico mais em fases mais crônicas, mas Perfeito. agora a gente está vendo muito em fase aguda. O que está Imagina. acontecendo? O que virou o padrão da. Ah, que legal, o pessoal está entendendo. Nossa, O olha que que, maravilha. Obrigado. que Me lembra, virou? minha É... namorada, ela tá em cima aí, eu fico muito Ah, que feliz, olha, legal! que ela tá entendendo. Que ela é muito esforçada, ela gosta muito de aprender. Que Ah, bom. assim que é bom. Tem que apoiar mesmo. Mas então, o que virou? O que é o típico padrão em vidro fosco ou padrão do cometimento agudo do Covid? É exatamente esse padrão em vidro fosco, que é esse preenchimento parcial do alvéolo, digamos assim, e um espessamento. O que acontece? No nosso pulmão, nós temos os lobos pulmonares, temos lóbulos, que são as unidades funcionais do pulmão. O que é isso? É basicamente a junção das células, das estruturas, das pequenas estruturas que fazem o pulmão funcionar, que fazem o pulmão ter a função dele. Essa junção de estruturas é chamada de lóbulo pulmonar secundário. Uhum.
E elas são várias estruturazinhas que juntinhas ficam com formas geométricas. Supondo, vamos pensar num hexágono. Não é necessariamente um hexágono, mas vamos pensar que ele fica... Várias unidades vão se juntando uma com a outra, tipo assim, num favo de mel. Vamos pensar assim, não se juntando. E entre elas, cada uma tem uma regiãozinha que separa um lóbulo do outro, um lóbulo do outro, um lóbulo do outro. O que a COVID faz? Ele causa um espessamento bem na região que separa um lóbulo pulmonar secundário de outro lóbulo pulmonar secundário. Isso a gente chama de espessamento liso, que é o espessamento exatamente interlobular. Então, ele causa um espessamento tanto interlobar quanto interlobular desses septos, que são exatamente a separação de uma unidade funcional do pulmão, ou seja, de um lóbulo pulmonar secundário, do outro lóbulo pulmonar secundário. Ele causa esse espessamento desses septos. E o que a gente vê na imagem? Como é que isso se traduz para a gente na imagem? Como um mosaico, fica parecendo mesmo. Então, o vidro fosco ali, mais o espessamentozinho, o que acontece? Fica parecendo um mosaico, que você vê a região mais fosca com umas linhazinhas assim em volta, umas linhazinhas no meio, que é o que a gente chama de padrão de pavimentação em mosaico, muito comum, tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Isso aí que é fantástico, porque eu li um artigo há pouco tempo que eu achei isso interessante demais e faz muito sentido com tudo que você acabou de citar, que a gente consegue observar bem esse padrão realmente em fases mais agudas e também a gente não vou falar que esse dia aí seja crônico, mas em fases mais tardias e uma incidência muito grande no 10º dia. Eu achei isso interessante demais, né? Muito legal. Então, acho que foi mais de 40% dos pacientes eles vão apresentar esse padrão, no caso, os pacientes que evoluem para essas formas que a gente não quer que esse paciente chegue, mas eles no 10º dia, eu achei isso interessante demais. E na prática, vocês estão vendo bastante essa questão? Vocês estão vendo esses padrões? Ou está no vidro fosco? Como é que está? Na sua rotina diária, como é que está sendo? Olha, faz muito sentido o que você falou mesmo, porque no meu serviço, que eu faço residência, ele não é um serviço porta aberta, mas recebe pacientes COVID. Então, geralmente, o que acontece? O paciente vai para o HCamp, do HCamp ele vai para o meu serviço. E lá, então, a gente pega o paciente mais ou menos nessa data mesmo, de 8º dia, a partir daí. E a gente pega muito padrão de pavimentação em mosaico, muito mesmo. Praticamente todos os pacientes de fase aguda têm esse padrão de pavimentação em mosaico. Então, muito comum. Então, assim, meu laudo básico de COVID é sempre o acometimento em vidro fosco, falo dos espessamentos dos septos e falo que tem exatamente esse padrão de pavimentação em mosaico. A gente vê muito. Então, realmente faz todo sentido exatamente pelo tempo que a gente recebe esses pacientes. Agora, quando a gente pega o paciente naquela fase mais crônica, a fase de resolução, que a gente vê mais as estrias atelectásicas que eu te falei, aquelas linhazinhas, a gente vê já uma redução do padrão de pavimentação. A gente ainda vê o padrão, mas não tanto quanto nesse tempo aí de mais ou menos 8º, 10º dia, a gente vê bastante. Perfeito, que maravilha. Nossa, que aula, viu? Que aula, que aula, que aula. E realmente é muito complicado. A COVID é muito complexa, muito complexa, muito complexa mesmo. Fico imaginando. Ela é complexa, a clínica dela é complexa. Eu imagino a imagem, pelo amor de Deus, muito. Ela abrange bastante. E aí, essa próxima pergunta aqui, essa aqui é sensacional. Eu não sei se a pessoa que fez está aqui na live, mas excelente. Eu vou passar aqui. Essa aqui é maravilhosa. Como diferenciar a pneumonia da COVID? Ah, com certeza sabe. Como diferenciar a pneumonia do COVID da pneumonia bacteriana? Essa aí é... Essa é legal para todo mundo, porque fala-se muito sobre isso, né? Pneumonia secundária, quanto que eu vou usar antibiótico no COVID, quanto que eu não vou usar. Então, existem estudos que demonstram quando que vai usar a pneumonia, quando vai usar o antibiótico no COVID. Mas, para isso, tem que ter essa parceria mesmo do radiologista com o clínico. Porque, por mais que a clínica seja soberana, claro, sempre, às vezes o paciente não vai apresentar aqueles sintomas. Às vezes, principalmente o paciente mais idoso, ele apresenta só uma piora do estado geral e você não sabe por quê. Então, a tomografia ajuda a elucidar isso para o clínico.
Então, como é que a gente vê? O padrão de pneumonia viral em geral, de congestão pulmonar também, mas principalmente pneumonia viral, é esse padrão de acometimento em vidro fosco. E esse vidro é borrado, né? Esse vidro embaçado, como eu falei. É o mais típico. Então, muitas vezes a gente pega a tomografia, abre lá e tá o acometimento de vidro fosco, com o espessamento gerando lá o padrão em mosaico. Ok, com isso a gente sabe que tem o quê? Só o acometimento né? O acometimento do vírus. Agora, esse quadro pode progredir. Esse quadro inflamatório tão intenso que a COVID faz pode progredir. Então, de um preenchimento parcial do alvéolo, pode gerar um preenchimento total do alvéolo. E quanto mais aumenta esse preenchimento, mais fica branquinho para a gente na tomografia. Então, a gente consegue ver uma mudança desse padrão só de um vidro borrado, de um vidro embaçado, para algo parecendo uma nuvem bem densa, que seria o padrão de consolidação. Então, quando a gente vê esse padrão dessa nuvem, como se fosse uma nuvem assim bem densa, e quando eu falo densa, é bem branquinha. Então, antes a gente estava vendo a tomografia meio fosca, toda fosca ali, meio embaçada. De repente, a gente vê uns focos mais brancos, bem densos mesmo, bem branquinhos, parecendo umas nuvenzinhas, assim. Isso é o que a gente chama de foco de consolidação. Quando a gente vê esses focos de consolidação, é um sinal de alerta, porque provavelmente aquele paciente está evoluindo com um processo bacteriano secundário. E ele vai precisar de antibiótico. Ele não vai melhorar enquanto você não fizer um antibiótico para ele. Então, ajuda muito a saber, porque às vezes o paciente interna e ele está descompensando porque ele descompensou da doença de base que ele tinha, ou ele descompensou porque ele está fazendo uma infecção nada a ver com aquilo. Aí a tomografia ajuda a gente falar para o clínico se tem um processo infeccioso. Então, nesses casos, sempre que eu vejo essas regiões mais densas, que são chamadas de consolidações, eu tenho que falar no laudo para o clínico que o paciente está evoluindo com um provável processo infeccioso secundário. Perfeito. Então, a diferença aí, quem perguntou, está na questão, além do que tem na pneumonia bacteriana, você ainda tem esse processo da consolidação. Você teria essa consolidação que já vai indicar uma fase que a doença está evoluindo mesmo, né? Exatamente. Agora, por exemplo, nem tudo é Covid, né, hoje em dia. Então, apesar de ter muito, às vezes o paciente tem febre, tem tosse e ele tem só pneumonia bacteriana, ele não está infectado pelo Covid. E aí o pessoal pede a tomografia de tórax e a gente consegue falar isso para ele, que é quando a gente abre e a gente vê só esse padrão denso, de nuvem densa. A gente não vê aquele padrão de vidro fosco. Perfeito. Então, abrimos, vimos só o padrão denso, aquilo é padrão de pneumonia bacteriana. Então, a gente pode avisar para o clínico que aquele paciente não tem Covid, não tem um padrão típico de Covid. O que ele tem é uma pneumonia bacteriana. Então, isso ajuda principalmente no caso de isolamento, porque os leitos para Covid, como a gente sabe, eles são bem assim, determinados, são poucos. Então, aquele paciente que ia ocupar um leito de isolamento, a gente consegue falar para o clínico, não, pode tirar, que isso aí não é Covid. Isso é bem legal. Eu até queria perguntar, na sua prática, eles estão evoluindo muito rápido em relação a 2020, aquele começo. A gente pegar 2020, aquele começo, e agora, o paciente está evoluindo mais rápido, porque mesmo com a medicina já tendo uma noção boa dessa doença, eles estão evoluindo mais rápido? O que vocês veem mais o que no dia a dia de vocês? A gente vê um acometimento, na verdade, não é nem mais rápido, é um acometimento maior. E esse acometimento maior gera maiores complicações. Então, assim, a gente não via tanta pneumonia bacteriana secundária, a gente não via tanto derrame pleural, tanta trombose que a gente está vendo agora. Então, esse foi o principal padrão, assim, que mudou. Mas muitas vezes acontece também, o paciente chega lá, ele muitas vezes não traz a tomografia, mas a gente conversa com o médico fala, a tomografia anterior tinha 50% de acometimento, de 2 dias atrás. Ele faz uma nova tomografia, está lá com 90%. A gente fala, nossa, mas 2 dias atrás estava com 50%. Então, a gente vê mesmo um acometimento bem mais rápido agora, mas o que mais chamou a atenção além da rapidez da evolução da paciente, da evolução pior desses pacientes, foi realmente a maior quantidade de complicações, tanto complicações quanto de iatrogenias. Então, porque acaba que mesmo com a abertura de leitos, os médicos, os profissionais de saúde em geral estão muito sobrecarregados, né? Então, são muitos plantões, muitas horas de trabalho para tentar dar um bom atendimento para todo mundo. Então, às vezes, assim, já tem mais de ano, o pessoal está esgotado. Então, a gente vê
procedimento às vezes feito errado, que a gente sabe que é por sobrecarga mesmo do corpo clínico mesmo, dos profissionais de saúde. Complicado demais. E a tendência é que assim, a alta tá uma coisa, tá, infelizmente, horrorosa, né? Sim. 4 mil, batendo 4 mil, tem sempre 3 mil e pouco. E eu fico imaginando realmente como está sendo o dia a dia de vocês. Vocês estão bem sobrecarregados, se a gente for parar para pensar. E aí, tá faltando médico. Não, a questão não é a falta de médico, a questão é que a gente deixa chegar, a população acaba deixando chegar nesse ponto muito complicado. Não é que está faltando médico, porque é tanta gente que a quantidade de médico que tem, ela não consegue suprir, e realmente não está faltando. É Sim. muito complicado mesmo. Fico imaginando como que o que vocês devem estar passando. Bem difícil, né? Porque a Covid, ela gera, assim, além do desgaste todo físico, gera um desgaste mental, porque a cada plantão que você pega, que você faz, você olha a idade dos pacientes e pensa, nossa, podia ser meu namorado, podia ser minha mãe, podia ser meu pai. Então, não tem como você não sair de um plantão abalado pensando nisso. Então, assim, muita gente está deixando de querer dar plantão, assim, de Covid, porque não está aguentando mais. Porque, ao mesmo tempo que você está lá cansado, tentando fazer o melhor para o paciente, você chega em casa e vê que tá batendo recorde de morte, que o pessoal tá reclamando de, sei lá, de isolamento, sem entrar em questões políticas aqui, mas, né? Então, fica complicado. Muito Então, complicado. assim, a mão de obra especializada tá ficando difícil, porque realmente está formando muita gente, mas quem está formando precisa de uma orientação. E o Concordo. pessoal tá exausto já, porque realmente a gente um ano depois a gente achava que ia estar tudo melhor, né? Então, assim, até pelos exames de imagem a gente assusta e vê que os pacientes estão ficando muito mais graves e pacientes jovens mais graves. E vocês na radiologia, vocês estão observando outros sinais importantes, outros sinais que antes não tinham, que está tendo agora, ou continua do mesmo jeito, ou só está evoluindo mais rápido, mas não mais rápido, mas só está evoluindo mais pessoas estão evoluindo para forma grave, ou vocês estão vendo alguns sinais que antes não tinham e agora tem? O que eu observei assim, que mudou bastante é a quantidade de pedidos de angiotomografia. Então, angiotomografia, para quem não sabe, é o exame de imagem solicitado para ver se tem trombose pulmonar. Então, antes a gente via tinha bastante solicitação de tomografia de tórax, mas agora, assim, não só aumentou a quantidade de pessoas, tanto que o meu serviço ele não é de referência para Covid, mas só lá a gente tem 50 leitos de UTI só para Covid. Então, a gente tem tórax demais para fazer todos os dias. Mas agora a quantidade de angiotomografia de tórax que o pessoal tá pedindo tá, assim, assustador. Todo dia, pelo menos, assim, pelo menos 20% dos pacientes que eles pedem tomografia de tórax para avaliar o COVID, eles pedem também uma angiotomografia suspeitando de trombose. Então, os pacientes... E por que eles suspeitam de trombose? Não é possível, a internet caiu. É a minha? Oi? Oi?